que acontece na empresa ser registrado, tá? Então, nós vamos falar aqui de escrituração hoje, né? Como é que funciona, né? Por que a escrituração contábil ela é tão importante para as organizações, tá? Por isso que a gente falou aí na aula passada, a gente comentou na relevância das informações, por que elas são tempestivas, tá? Então, hoje nós vamos falar em escrituração. Então, a gente tem que entender como é que funciona, o que é escriturar, tá? Essa técnica de escrituração, tá? Como é que ela funciona, o porquê que ela é exatamente, porque que é através dela que é possível se calcular e registrar todas as operações comerciais e financeiras da empresa, realizável no período. Ou seja, e essas anotações que nós chamamos de escriturações, tá, pessoal? Elas vão fornecer informações, tá? Os usuários internos e usuários externos da organização. Ou seja, ele vai dar o quê? A análise da situação econômica e patrimonial da empresa, tá? Então, a escrituração, ela vai gerar relatórios, tá? Do que está acontecendo com a empresa, tá? Da sua análise patrimonial, financeira e econômica. Então, ela vai servir de informação tanto para o usuário interno como para o usuário externo. Aí eu pergunto para vocês, quem seria o usuário interno? Tá? Quem seria, Rômulo? O usuário interno da contabilidade. Aquele usuário interno, quem seria? Vamos ver se mata aí para a gente. Tá ouvindo, Rômulo? Desculpa, professor, estava no mudo. Os funcionários da empresa. Isso. Só os funcionários? Quem mais, Max? Cleverson. Quem mais? Só os funcionários, usuário interno, que vai interessar nos relatórios da contabilidade? Os investidores, professor? Não, os investidores vai ser outro tipo de usuários. Ah, tá. Eu pensei aqui nos fornecedores. Mas os fornecedores, né? É outro tipo de usuário, usuário externo, a gente vai já falar dele. Pois é, eu pensei nos clientes, mas os clientes eu sabia que eram externos. Externo, exatamente. Olha só. Internos eu vejo só como funcionários. São os donos da empresa, né? Ou seja, os sócios, os gestores da empresa, né? Exatamente. Quem? Os funcionários que precisam saber se seus salários vão ser pagos ou não. Então, a eles interessa, a eles compete essa informação da contabilidade, né? Para que a contabilidade serve? O usuário externo são isso realmente que o Rômulo pensou agora. Os fornecedores, os clientes, tá? Os investidores, tá? Aquilo que o Marcos falou. Por que o investidor? Tá? No momento que ele está investindo na organização, no momento que ele está realmente comprando ações, investindo ações, ele precisa saber como é que está a situação dessa empresa, tá? Ele precisa saber a situação da empresa. Então, ele é o principal interessado na contabilidade externa. Outro, os bancos, né? Como é que os bancos vão fornecer empréstimos, vão liberar créditos, linhas de crédito para a empresa, se eles não conhecem as atividades da empresa, se eles não conseguem identificar se a empresa está bem ou não financeiramente, né? Por isso que a gente fala em escrituração, pessoal, né? Quando a gente fala lá que a escrituração realmente ela vai dar essa realidade da empresa, ou seja, através dela é possível calcular, registrar as operações comerciais, financeiras desses certos períodos, ou seja, que essas informações elas sejam úteis e relevantes para a análise da situação patrimonial da empresa, tá, pessoal? Por que relevante, pessoal, tá? Por que relevante? É impossível, meus queridos, pensar em tomar decisões dentro da organização sem conhecer a sua situação patrimonial, tá? É impossível, né? Como é que eu vou tomar uma decisão, né, se eu não tenho informações relevantes? Que a gente já falou isso na aula passada. Se eu não tenho informações tempestivas. Então, quando a gente começa a falar em escrituração contábil, né, ou seja, é tudo que vai acontecer na empresa no dia a dia. É tudo que a empresa adquire, é tudo que a empresa vende, é tudo que a empresa paga. Então, a escrituração, ela vai servir para isso, tá? Ela vai ter esses parâmetros, tá?
que vai te dar subsídios, ou seja, e por mais que, tipo assim, professor, mas isso é obrigado, tem alguma lei, ou seja, todas as empresas, tá? Elas devem possuir uma escrituração contábil, tá? Olha só, o próprio Código Civil, lá na sua lei 10.406 de 2002, o Código Civil já diz que as empresas ela tem que ter um sistema contábil. Ou seja, ela tem que manter sua escrituração regular. Tá? Então, se ela não manter sua escrituração regular, ela é penalizada, que está lá no Código Civil. Tá? Por quê, pessoal? No caso de uma reclamação trabalhista, no caso do litígio, tá? No caso de um sinistro, então tudo isso eu tenho que ver se está registrado contabilmente. Por exemplo, um colaborador aí, realmente ele sai da empresa, ele joga a empresa na justiça, diz que não recebeu suas férias. Aí, primeira coisa lá que o Ministério do Trabalho pede escrituração contábil da empresa. Bora ver. Então, na escrituração contábil, se realmente não tiver escriturado as férias do reclamante, tá? Aí já era para reclamar, perdeu. Né? Não tem como comprovar, não tem evidências. Né? Então, por isso que o Código Civil diz que é importante ter a escrituração. É importante que tudo que acontece na empresa, meus queridos, esteja registrado, esteja daqui a pouco você vai falar em livros de contabilidade, esteja lá no seu livro diário. Por que esse nome diário? Porque vai registrar o dia a dia da empresa. Então, por isso é a importância, tá, pessoal, da escrituração. A própria lei aí da 10.000, né, 406, lá de 2002, tá? Essa própria lei, ela diz que realmente tem que ter um sistema contábil regular, tá? Aí a gente tem que pensar, pessoal, joga aí para vocês agora. Que tipos de documentos eu vou registrar? E aí? Vamos lá. Qual seria, Rômulo? Ao teu ver, é um documento que todo mundo conhece. Né? Notas fiscais? Isso, as notas fiscais. Tá? Então, tudo que é nota fiscal que a empresa recebe, tá? Ela tem que fazer o registro contábil. Tá? Por isso que na outra aula nós vamos estudar os princípios de contabilidade, tá? É um material que eu postei essa semana para vocês. Aí vocês vão entender o porquê. Tá? Vamos dizer que o Cleverson, tá? Tem uma empresa aí de informática, tá? De manutenção, de computador, essas coisas. E ele foi lá na Sol Informática, tá? Foi comprar uma impressora. Beleza, ele foi comprar uma impressora. Aí chegou lá, conversando lá com a vendedora, vendo as características da impressora, tudo mais. Aí a vendedora pediu o endereço da empresa. Ele deu o endereço da empresa direitinho lá. Só que na hora dela emitir a nota fiscal, em vez de ela emitir a nota fiscal no nome da empresa, ela emitiu no nome do Cleverson. E aí, pessoal? Essa impressora aí, de acordo com a nota fiscal, ela é da empresa ou ela é do Cleverson? O que é que vocês pensam a respeito? Vamos lá. De quem seria, Magno? Seria da empresa ou do Cleverson? Saiu com o endereço da empresa, mas o nome saiu pessoa física, Cleverson. O que é que tu acha aí, Magno? Do teu ponto de vista? Diga aí pra gente. Da empresa? Oi? Seria da empresa? Seria da empresa? Vamos ver. E aí, Bruno? O que é que tu pensa a respeito? Boa noite a todos que estão chegando agora. Ô, professor, Boa noite. Diga lá, Romulo. não dependeria do CNPJ ou do CPF do que foi registrado nota fiscal? Se foi um CNPJ da empresa. Ah, Não mas depende nome do disso, Cleverson. não? Se é nome pessoa física, CPF. Mas porque você está no meu nome, Rômulo. Não, pois é por isso que eu estou perguntando. É por isso que eu estou perguntando. Então, foi registrado no CPF dele, então é dele. É dele, exatamente. Aí pode ser aquela dúvida, professor, Davi tenha sido essa a dúvida no Magno. A nota fiscal saiu com o endereço da empresa, não interessa, pessoal. O titular da nota, ou seja, o titular da obrigação, é o Cleverson. Foi um erro lá da vendedora, tá? Na hora que ela emitiu a nota fiscal, conversando tudo mais, talvez para fazer o cadastro da empresa, emitiu o nome do Cleverson. Ou seja,
para a escrituração, meus queridos, só são aceitos documentos em nome da empresa. Olha o que eu estou te falando, pode vir uma questão dessa aí na tua provinha. Para a escrituração contábil, só são aceitos documentos em nome da empresa. Tá? Professor, boa noite. Boa noite, Bruno. Tudo Só uma tranquilo? dúvida, mas tranquilo, graças a Deus. A internet que não colabora, eu vou participar principalmente aqui pelo chat, tá, professor? Ah, ótimo. Mandando aí as perguntas. Aí, só para fechar, esse exemplo que o senhor deu aí a vendedora errou na emissão da nota, colocou no CPF lá do nosso amigo. Só que tem como corrigir isso aí? Tem como cancelar uma nota fiscal e emitir outra? Era que eu ia perguntar. Sim, pode. Não pode corrigir nome, pessoal. Não pode ver uma carta de correção para nós. Poderia ser para um item e tudo mais. Tá? Alguém colocou uma conta corrente aí? Usuário interno, gestor, conta... Foi o Bruno. Na verdade, não é conta corrente, professor. É aquela lei que o senhor estava dizendo. Ele errou, colocou CC. Ah, tá. Código Civil. Isso. Tá aí. Parabéns, Civil, beleza. exatamente. Tranquilão. E, professor, Exatamente. e Então, essa a nota questão fiscal? Bruno, diga, Max. Essa nota fiscal, ela vai para a empresa mesmo ou fica retida lá com a pessoa física? Não, mesmo? era tipo assim, vai ter que trocar, né? Vai ter que pedir para cancelar a nota, né? Para poder a impressora pertencer ao ativo da empresa, tá? Para ela poder ser escriturada como da empresa. Então, ela vai ter que ser cancelada, tá? Ela vai ter que ser cancelada. Por isso que a gente fala, meus queridos, que todo o documento ele tem que ser gerado em nome da empresa, ou seja, a escrituração ela vai ser esta técnica que os documentos são lançados nos livros contábeis. Ou seja, quando a gente fala livro contábil, não quer dizer que seja um livro físico, pode ser um sistema, tá? Ou seja, eu vou mostrar tudo o que aconteceu na empresa, todo o fato, todas as informações, seja comercial, financeira. Ou seja, aí eu tenho que respeitar os princípios, tá, pessoal? Os princípios que a gente vai estudar na próxima aula lá. Ou seja, e outra coisa, pessoal, esses documentos, tá? Eles têm que ser arquivados. Por que será, pessoal? Não basta apenas lá lançar, pronto. Por que será que eles têm que ser arquivados? Quem poderia me dizer isso daí? Eu acho, professor, que porque depois tem a questão dos impostos que vão ser recolhidos, né? Seria isso? Será que seria só por isso? E aí, Questão de Cleber? controle. Isto, controle, né? Até mesmo evidência, gente. Né? Eu tenho que ter evidência. Eu não posso, tipo assim, eu comprei aí uma mercadoria, escriturei a fiscal, joguei fora. É como o Max falou. Aí chega uma fiscalização, aí vê lá as escriturações, cadê as notas dessa escrituração? Jogamos fora. Então tem, pessoal, que ter a evidência. Esses documentos eles têm que ser arquivados, guardados. É a vida da empresa. Tá? Além de ele estar escriturado lá no sistema, lá contábil, lá, tá? No sistema lá. E esses documentos, eles têm que ter o quê? Veracidade, pessoal. Já ouviram falar? Já escutaram essa palavra, veracidade? O que ela quer dizer? Veracidade. O que seria aí, Matheus? Veracidade para ti? Quer dizer o que isso aí? Tá, dá o teu entendimento aí pra gente. O que seria veracidade? Se não quiser falar, você pode escrever. Aí, Matheus mandou o áudio no chat, professor. Algo verdadeiro, exatamente, Matheus. Algo verdadeiro. Algo, por exemplo, de repente você acha que ia ajeitar... Diga lá, Cleber. Continuando aí essa questão da nota fiscal, a gente vê muito isso quando há aquelas investigações, aí, por exemplo, a Polícia Federal vai na empresa e leva todo notebook, a nota fiscal, então é algo que é para servir de prova daquela acusação, né? Se caso de alguma coisa... Também, exatamente. Se a empresa estiver sendo investigada, com Isso. certeza. O que aconteceu um tempo atrás aí com as lojas da Aslu, né?
Aquela loja lá que foi contador, foi dona da empresa, foi todo mundo. Exatamente. Levaram tudo, nota fiscal, para ver se realmente, se tudo tinha registro ou não. Tá? Foi o que aconteceu. Tá. Então, voltando aí, essa veracidade de documentos. Digamos que a tua empresa, ela vai... quebrou aí um ar-condicionado da tua empresa e tu vais comprar umas peças lá nessas distânciazinhas de bairro, né? Aí o cara te dá uma nota de balcão. Você sabe que a nota de balcão é aquela nota lá que não tem nada de CNPJ, o cara só te dá lá, tá? Manda embora. Esse documento, pessoal, não serve para escrituração. Por quê? Ele não tem veracidade. Ele não é um documento legítimo. Tá? Quando o cara te dá uma nota de balcão, lá que tu vai nessas instâncias de esquina, lá que o cara vende do tubo, a tábua macheada, a caibo, areia, barro, instância mesmo. Quando a gente dá aquela notinha lá de balcão, aquilo ali não tem validade para contabilidade. Tá? Aquilo ali é rejeitado contabilmente. Por quê? Não tem CNPJ, não tem recolhimento de impostos. Tá? Exatamente. Olha só, uma pergunta aqui. Me pergunto se existe uma data limite para o arquivamento desses documentos. Sim, 5 anos, tá, pessoal? 5 anos, tá? Exatamente. 5 anos é a data limite. Por quê? Após 5 anos, né? A não ser que seja bens patrimoniais, a gente tem que guardar, por exemplo, terreno, tem que guardar a escrituração para o resto da vida. Né? Exatamente. Mas tem, sim, sobre esse tempo, sim. São 5 anos, beleza? Aí a gente pode fazer um arquivo morto, pode se desfazer, tá? Exatamente. Né? Quer dizer, então, como a gente está comentando antes, então, por exemplo, folha de pagamento, tá? São documentos que têm que estar sempre guardados, tá? Documentos de cartórios, tá? Certidões, tá? Tem que estar sempre guardado. Então, tudo isso, pessoal, é a veracidade desses documentos, tá? Então, digamos assim, que a empresa, se ela comprou um terreno em março, olha só porque a gente explica a tempestividade da informação. Ela comprou um terreno em março, só que por questões lá de corre-corre dentro da empresa, tudo mais, o pessoal lá esqueceu de mandar para o setor de contabilidade fazer o registro do documento. Tá? E aí o terreno só foi contabilizado em maio. Já perdeu a informação, ou seja, já desvalorizou aquele valor, pessoal. Eu comprei o terreno em março. Tá? Eu perdi, a oportunidade era registrar em março, a compra foi em março. Tá? Então, por isso que as informações elas têm que ser tempestivas. Aconteceu, registrou. Essa é a grande briga, às vezes, dos escritórios de contabilidade ou do setor de contabilidade com o setor de compras. Tá? Por exemplo, se o setor de compras mandar uma nota fiscal no dia 30 e mandar só no dia 5, a empresa já vai pagar a multa por causa do recolhimento do imposto. Se tiver data para recolher o imposto, já vai pagar a multa. Então, por isso que nós temos que ter bastante cuidado, e vocês vão trabalhar com isso, com certeza, ou já trabalham com isso nas empresas, ou vocês trabalham, ou estagiam, ou até mesmo no próprio negócio de vocês. Tudo tem prazo para recolhimento, pessoal. Tá? O fisco, ele não espera, o fisco, ele não perdoa. Não tem esse negócio, o meu funcionário errou. Foi culpa do meu contador. Foi culpa do meu administrador. Foi culpa do setor de compras. Não recolheu no prazo certo, multa. Tá? Então, para isso existe a escrituração. Né? É como vocês falaram aí. Para ter esse controle. Tá? Ela existe para ter esse controle. Por quê? Se não tivesse controle, a coisa não funciona. Tá? A coisa não vai. Então, a escrituração contábil, ela existe para isso. Tá? Para ter esse controle, para a gente poder realmente registrar esses documentos, né? Ou seja, esses documentos têm que ser guardados nesses livros contábeis. Ou seja, aí nós temos o próprio Código Comercial Brasileiro que diz que todos os documentos têm que ter contabilidade e seguir de maneira padronizada, ser guardada com zelo, os meios necessários, ou seja, até sua prazo de validade. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, olha só, que benefícios, tá? Bora pensar junto, tá? Que benefícios isto traz para a empresa? Ou seja, quais os benefícios que a contabilidade traz para empresas, né? Olha aqui, o nosso amigo disse aqui, o Magno, na empresa em que trabalha, os documentos são guardados por 10 anos. Excelente.
né? Tranquilo. Né? Para eles estipularam. Pode estipular? Pode, só não pode ter menos de 5 anos. Tá? Pode estipular, sim. Tá? E aí, meus queridos, me diz aí, um dos benefícios que a escrituração contábil, ou seja, a contabilidade, traz para as empresas. Quem pode me dizer aí? Qual seria, Rômulo? Um dos benefícios? Eu só consigo pensar no controle, por enquanto. No controle? Eu já sei que vai ter uma A prova possibilidade de planejamento. Eu também Possibilidade de diria a mesma coisa, planejamento. Só consigo E pensar nisso. né? Olha aí o Bruno falando aí, transparência, ou seja, maior celeridade no mercado, exatamente. Né? Com certeza, né? Fica aí o nosso link, a gente volta no mesmo. A partir da próxima aula, a gente já vai entrar no Google Meet, tá, pessoal? A gente já vai trabalhar com o Google Meet, a gente tem um tempo diretão aí, sem interrupções. Tá. Então, olha só, como o Rômulo falou aí, realmente controle para planejamento, né? Aí eu vou saber como planejar, né, os meus pagamentos, né? Eu vou ter esse controle para ver como é que está, ou seja, a situação financeira líquida. Quanto eu tenho de capital de giro, quanto é possível reinvestir na empresa. Então, esse controle que o Rômulo fala aí, ou seja, vai me permitir também, meus queridos, visualizar o grau de endividamento, ou seja, quanto a empresa recorreu a terceiros para saldar suas dívidas, quanto eu devo, né? Quanto eu devo para o pessoal lá fora, né? Para banco, para fornecedor, tá? Exatamente. Então, ela vai te dar isso aí, a contabilidade, tá? Os relatórios, a escrituração. Ela vai fazer isto. Então, isso aí é um dos benefícios, ou seja, essa transparência aí que o Bruno fala, com certeza, né? Ou seja, porque vai me dar uma visibilidade como andam os meus negócios, tá? Ou seja, eu vou verificar realmente como é que o meu negócio está sendo, tá, gerido, tá? Eu vou perceber como é que acontecem os meus gastos desnecessários, ou seja, o que eu estou gastando desnecessariamente dentro da minha organização. E como é que eu posso otimizar isso daí, né? Ou seja, como é que eu posso otimizar custos, né? Então, pessoal, a escrituração contábil, ela te dá isso, né? Uma outra coisa, quando a gente começa a pensar, principalmente nas empresas de produção, tá? A gente tem que ver, por exemplo, uma empresa que trabalha com produção, geralmente ela vai ter perda de material, tá? Geralmente isso acontece. Então, essas perdas de material, tá? Elas têm que ser, como diz, estudadas para que isso não venha a ocorrer com frequência, né? Por exemplo, quando a gente fala otimizar custos, não é dizer, eu vou cortar custos. Não existe isso, gente. Né? Tem autores que falam isso nos livros, é errado. Não se existe redução de custo. Custo se otimiza. Né? Por exemplo, uma matéria-prima para fazer uma camisa, um tecido para fazer uma camisa aí para o Lopes, de repente a gente gasta aí 2 metros de tecidos. Eu não posso reduzir o tecido para fazer a camisa para o Lopes. Eu tenho que usar os 2 metros, a matéria-prima. Então, eu não posso reduzir custos, né? Então, eu posso otimizar. De repente, se a camisa dele leva 2 bolsos, eu tiro um. Se de repente tem algumas lapelas lá para afeitar, eu tiro as lapelas. Quer dizer, aí eu estou otimizando o custo. Né? Quando você sai, desliga a energia lá da tua sala, você está otimizando custos. Você não vai deixar a tua sala no escuro quando estiver trabalhando. Pode. É você desligar o ar-condicionado quando sai, você está otimizando custos. Né? É você não imprimir papel, é você ler na tela do computador, você está otimizando custos. Então, a escrituração contábil, ela vai te dar esta visibilidade desses gastos desnecessários, desses gastos que são usados desnecessariamente, né? Qual seria, pessoal, um outro benefício? Vamos lá, desse aí que nós já falamos. Qual seria, Cleverson? Pode comentar aí que a gente comenta em cima. Diga lá pra gente. Olha só, o Bruno falou também. Ou buscar um fornecedor que tenha um preço melhor, com certeza.
né? Isso é uma forma também, meus queridos, de a gente poder trabalhar, né? Trabalhar melhor os custos da organização, né? Trabalhar melhor como é que isso funciona, né? Isso seria uma maneira de realmente de a gente poder captar melhores recursos, né? Foi como nós falamos na aula passada, né? Não adianta eu emprestar dinheiro a 3% e investir no negócio que vai me dar um retorno de 3%. Né? Eu vou estar trocando elas por elas, eu vou estar trabalhando para pagar empréstimos. Né? Eu tenho que captar recursos e gerar receita que cubra a minha captação e me dê um lucro. Né? Então, a escrituração ela vai te possibilitar isso. Ou seja, verificar também giro de estoques, pessoal. Ou seja, como é que o meu estoque está? Tá, pessoal? Aí eu pergunto para vocês, uma empresa que tem estoque parado, pessoal, e aí, o que pode acontecer com ela? O que pode acontecer com ela, Max? Uma empresa que tem seu estoque parado. Diz aí teu ponto de vista aí para a gente. O fluxo de caixa vai diminuir, aí a empresa pode dar uma quebrada aí, em caso, eu acho, porque vai estar parado lá, né? Exatamente. Lopes, engraçado que tá todo mundo lendo aí, mas tudo bem. Quer dizer, mas é que o Max falou, realmente, ela vai ficar sem giro de caixa, né? E quando eu fico sem giro de caixa, pessoal, tem que pensar que eu tenho dinheiro parado lá no meu estoque, né? Eu preciso girar, né? Aí eu não tenho giro de estoque, né? É como o Lopes falou, a empresa vai ficar ferrada, literalmente, né? Ou seja, ela está com o estoque parado, ela não vai gerar recursos, né? Não vou ter liquidez corrente. Então, vocês começam a perceber que, realmente, quando eu tenho um estoque parado, eu tenho que verificar o que pode estar acontecendo, né? O que levou ao meu estoque estar lá estagnado, lá na prateleira, né? Eu tenho que pensar. E qual seria, pessoal, esses fatores aí que pode levar meu estoque a ficar parado? Quem poderia me dizer? Tá? Que fatores seriam esses? Seria, Wagner. Por que meu estoque pode ficar parado? Diga aí pra gente, um dos fatores que pode levar isso aí. Alô, tá me ouvindo, professor? Sim, agora sim. Alô? Pode falar, Wagner. Estamos ouvindo. Ah, tá. Não, desculpe, é porque deu um problema aqui no meu áudio, né? Eu acabei entrando agora, acabei não entendendo bem o que eu estava falando aí, né? E aí eu não sei nem o que lhe responder, porque falhou aqui para mim. Tá, estou perguntando para ele. Vou fazer uma pergunta. O que significa, que fatores levam a empresa a estar com seu estoque parado? Queria que você me dê exemplos aí. Que fatores podem levar a empresa a estar com seu estoque parado? O que pode levar a um estoque parado, é isso? Isso, exatamente. Isto mesmo. E aí, desculpa, é porque está falhando, professor. O que é que você pensa a respeito? Olha, o Bruno escreveu para a gente. Estoque parado significa, além de dinheiro parado, né? A gente já comentou, né? A possibilidade de se perder dinheiro. Depende do tipo de material parado. Exemplo, perecível, exatamente. Porque se for um perecível, já era, por exemplo, um açougue, né? Já pensou um açougue não gira seu estoque de carnes? Né? Vai apodrecer. E aí realmente vai ter prejuízo, né? Realmente vai ter um prejuízo. Olha, a sazonalidade, período de ano em que o produto tem que ser queda, por exemplo, não sei se foi na nossa aula aqui que nós falamos, por exemplo, esse ano nós não vamos ter o Círio de Nazaré. Então, o pessoal que trabalha com produção de cera, né, aí não vai ter essa sazonalidade do produto. O produto não vai ser vendido, né? Por quê, pessoal? Não vai ter demanda. Não vai ter quem vá comprar as ceras para pagar as promessas, né? Para acompanhar o Círio e tudo mais. Quer dizer, se tivermos uma demanda bem pequena, pessoal, para comprar lá o produto e levar lá, né? Quer dizer, então quando a gente começa a pensar, ou seja, aí o Magno falou aí, custos com a manutenção de estoque
perda de produtos, perda de oportunidade de investimento. Exatamente, né? Por quê? Quando eu não vendo, pessoal, tá? Eu não tenho como investir no mercado, em mais produtos. Tá? Então, nós temos que pensar nessas possibilidades, o que leva o meu estoque parado, né? O porquê que ele está parado. Temos que começar a pensar nisso, né? O porquê realmente ele não gira. Mas tem mais fatores aí. Vamos lá, tem mais além disso aí. Eu queria, tipo assim, que vocês me dessem assim, um motivo porque um estoque possa ficar parado. Tá, vocês estão me Acabar o dando aí tempo, as professor. consequências. Diga, Romulo.